Olá, alunos do terceiro ano da Escola Municipal Maria do Carmo Soares. Vamos para mais uma semana de atividades, semana 9. Vamos iniciar com ciências e tecnologia, sustentabilidade e astronomia. Ter atitudes sustentáveis significa cuidar do nosso planeta, eliminando pequenas ações do nosso dia a dia que trazem consequências prejudiciais e substituí-las por outras que apresentem formas mais saudáveis e conscientes. Cada pessoa deve avaliar seus comportamentos e as possíveis consequências que eles provocam no meio ambiente. Observe aí a imagem de duas crianças plantando uma árvore e uma horta feita no quintal. Isso aí, atitudes sustentáveis. Trazendo um pouco a respeito de tecnologia. A tecnologia é a evolução da ciência. Ela nos possibilitou ter um celular, um computador, uma televisão mais moderna, jogos, eletrodomésticos e outros, nos proporcionando uma vida mais fácil e confortável. Observe aí imagens de tecnologias, a TV, a máquina de lavar, o micro-ondas, as câmeras, olha os automóveis, olha aí, a tecnologia então é a evolução da ciência. Observe agora essa imagem que traz a evolução do homem e do computador. Olha como era o primeiro computador e como chegou aí até no primeiro. Olha, observe aí a transformação, a mudança da tecnologia. Então, a evolução tecnológica, ela trouxe melhorias necessárias e que hoje nos auxilia muito. Por exemplo, como nós faríamos nessa época de pandemia se não tivesse a internet, se não tivesse esses meios de comunicação de chegar as informações até nós. Então, isso foi algo necessário para a evolução da vida humana, mas também trouxe alguns problemas ambientais. Bom, pensando na situação dos problemas que os avanços tecnológicos nos trouxeram, temos o problema do lixo. Então, é necessário reciclar, reaproveitar materiais orgânicos e inorgânicos para serem utilizados novamente. Qualquer coisa de origem animal e vegetal é considerado orgânico, por exemplo. Tudo aquilo que não tem origem biológica é considerado inorgânico. Os alimentos, por exemplo, são considerados orgânicos. As sobras de alimentos, como cascas de legumes e frutas, também são orgânicos e podem ser reaproveitados. Os materiais inorgânicos, como garrafas de vidro e plásticas, latas de refrigerante, borrachas, entre outros, também podem e devem ser reciclados. Nestes casos, é comum que se reutilize o próprio material. Latas de refrigerante, por exemplo, são processadas e transformadas em novas latas. Para colaborarmos com o processo de reciclagem, devemos separar, portanto, o nosso lixo e colocar nas lixeiras adequadas, como vocês podem observar aí na imagem. A amarela para metal, a azul para o papel, a vermelha para plástico, a preta para lixo orgânico e a branca ou cinza para o lixo não reciclável. Então, observe aí que é necessário que a gente faça essa reciclagem para diminuir o excesso do lixo na nossa sociedade. Bom, agora vamos entrar um pouco em astronomia. Astronomia é a ciência que estuda o universo. Ela estuda os planetas, as estrelas, etc. O nosso planeta, por exemplo, ele se chama Terra. Olha aí, eu trouxe para vocês a imagem do nosso sistema solar. A astronomia estuda todo esse sistema. Olha lá, temos o Sol, logo após o Sol temos Mercúrio, logo após Vênus, depois Terra.
Depois temos Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Bom, é uma imagem aí para vocês terem uma ideia de como é o nosso sistema solar. E aí traz também o nome do nosso planeta, que é chamado Terra. Bom, então vamos começar com a explicação das atividades propostas para essa semana. Peça a ajuda de um adulto ou responsável, se necessário, para a leitura das atividades. Não se esqueça, para iniciar todo o processo, escreva seu nome completo no seu diário de bordo. Vamos lá, leia aí o texto com atenção sobre ciências e tecnologia. Em seguida, a atividade 1 pede para que você responda de acordo com o texto que você acabou de ler, marcando as respostas corretas em relação ao texto lido. Atividade 2, separe em sílabas. Você vai separar as sílabas da palavra. O que é separar em sílabas? É o som de cada sílaba. Vou dar um exemplo. Li, xó. Eu falei o li, depois o xó. Então, essa palavra é separada em duas porções, duas sílabas. Atividade 3. Forme frases com as palavras abaixo. Temos a palavra horta, árvore e natureza. Você vai formar uma frase com cada palavra. Atividade 4. Você precisa descobrir as palavras aí, elas estão apenas com as vogais. Está faltando as consoantes. Quais são as consoantes? Aqui não são vogais, são consoantes. As vogais são quais? A, E, I, O, U. O restante são consoantes. E lembre-se, são duas palavras retiradas do primeiro texto lido. Atividade 5. Bom, a tecnologia é a evolução da ciência. Nós falamos a respeito no conteúdo proposto anteriormente. Em relação a isso, você vai marcar os aparelhos que você tem na sua casa e vai escrever o nome do aparelho que você mais usa. Atividade 6, você vai observar a imagem e vai marcar um X na resposta certa. Tem umas questões logo abaixo da imagem que você vai ler cada uma e vai marcar a alternativa correta. Atividade 7. Leia o texto abaixo com atenção. Também tivemos esse texto no conteúdo proposto anteriormente. Atividade 8. Pinte as lixeiras da mesma cor do material que será descartado nela. Preste atenção, cada lixeira deve ser pintada de acordo com o material acima. Atividade 9. Leia a situação problema abaixo e resolva. Logo após, conte e registre a quantidade que cada criança juntou. Atividade 10. Complete o quadro abaixo com os números que estão faltando. A numeração vai de 1 a 100, mas alguns números estão faltosos. Você vai completar. Atividade 11. Você vai fazer uma obra de arte como a da Beatriz, mas você vai usar embalagens que você tem em casa e reproduzir uma obra de arte sua, com a sua criatividade. Aproveita e posta uma foto no grupo do WhatsApp. Atividade 12. Leia o texto abaixo com atenção. E como você já deve ter visto na escola, em livros ou desenho Nosso Planeta Terra, você vai desenhar ele aí neste espaço, nesse quadro abaixo. Atividade 13. A figura representa um planetário. É onde tem o desenho de todos os planetas, que já conhecemos aí no conteúdo proposto hoje. Você vai responder em seguida as perguntas no seu diário de bordo. Atividade 14. Observe o céu à noite da sua casa e faça um desenho do que você vê no céu à noite. Bom, então vamos para a atividade complementar. Senhores pais ou responsáveis, é apenas se o seu filho não conseguir realizar as atividades propostas para a turma que ele deverá fazer essas atividades. Vamos lá, atividade 1. Depois de você ler o texto acima, observe as imagens e marque com X
as respostas corretas em relação ao texto que você leu. Atividade 2. Descubra as palavras do texto e complete com as vogais que estão faltando. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Complete aí e descubra quais são essas duas palavras. Atividade 3. Vamos fazer uma coleta seletiva dos materiais. Para isso, você vai pintar os elementos conforme a legenda. Papel, você vai pintar de azul, o que é feito de papel. O que é feito de plástico, você vai pintar de vermelho. O que é feito de vidro, você vai pintar de verde. O que é feito de metal, você vai pintar de amarelo. Atividade 4. Marque com X o nome do aparelho que você mais usa na sua casa. Presta atenção, é que você mais usa. Marque o X aí na palavrinha correspondente. Atividade 5. A figura abaixo se chama planetário. É onde tem o desenho de todos os planetas do nosso sistema solar. Observe e responda aí a pergunta. Então, chegamos ao final. Muito obrigada. Lembrando que nós estamos disponíveis no grupo de WhatsApp. Até a próxima aula.